Hoje nós vamos falar sobre o poder que as decisões têm. O Waterson mandou eu pedir para ele fazer uns slides. Chegou aí, Tati? Chegou? Põe o slide aí que a gente abre a palavra. Olha que lindo, gente. Viu? Ele não está aqui, mas ele fez para mim os slides. Decisões que mudam a sua história. Amém? Pode abrir para mim Jeremias capítulo 29, versículos de 11 a 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então buscar-me-eis e me encontrareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Passa o próximo. Diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Mudando a sua história. Deus quer mudar a sua história. Amém? E o primeiro passo para você mudar a sua história é decidir que não quer mais estar onde você está hoje. Amém? Ninguém muda se não tomar a decisão de falar, não, eu não quero mais estar aqui. Eu preciso mudar para ali ou para lá. Então o primeiro passo é você decidir que não quer mais estar onde você está hoje. O problema é que muitas vezes nós reclamamos do que vivemos, mas não decidimos mudar nada. Ficamos parados, sem nos mover e sem absolutamente nada de novo acontecer na nossa vida. E para você viver algo novo, é pesado isso, mas para você viver algo novo, você precisa abrir mão da vida que você leva. Para que você viva uma vida nova, você precisa abrir mão da vida que você leva. Para você viver a vida que sonha, você precisa abrir mão da vida que você leva. E isso tem a ver com posicionamento. Isso tem a ver com atitudes que você toma. Isso tem a ver com escolhas que você faz. Isso tem a ver com decisões. Tem a ver com expectativas que você tem. Para que você consiga fazer essas decisões. A forma como você pensa, a forma como você se move, a forma como você busca, a forma como onde você coloca o seu foco, a forma como você confia em Deus e nas promessas dEle, tudo isso diz a respeito de você, tudo isso fala a respeito de você. Nós, aqui, o pessoal fala que no Brasil o ano começa depois do carnaval, né, gente? Ainda mais quando o carnaval é tão no início do ano como foi esse ano. Então agora, verdadeiramente, nós estamos começando um ano, por exemplo, escolar, né? De muitos projetos. Nós chegamos ao fim de um ano, e eu comecei a preparar essa palavra realmente no fim do ano passado, né? E um novo ano, novas oportunidades, novos começos, uma nova história, pode ser escrita na sua vida e na minha vida. E Deus quer te dizer isso hoje. Deus quer dizer isso para você, que nunca é tarde para começar uma nova história, para ter um novo começo, para começar algo novo. E olha, se você está aqui agora, você que está aqui presencialmente, e aqueles que estão ouvindo essa palavra em casa, nós estamos aqui porque nós decidimos não fazer nada agora, mas buscar a presença de Deus, amém? Você decidiu sair da sua casa e vir ouvir a palavra de Deus. Ou você que está em casa decidiu parar o que você estava fazendo para ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Um passo muito importante, parar e ouvir o que Deus está te falando. Mas não podemos só parar para ouvir o que Deus está nos falando.
nós temos que parar, ouvir, entender e caminhar na direção que Deus está nos mostrando. Primeiro eu ouço, eu tenho o rema, a palavra revelada dele para mim. Depois eu caminho, eu decido andar, eu decido agir na direção daquela palavra. Agir sem a revelação de Deus te leva a caminhar em círculos, como o povo no deserto. O povo no deserto caminhou em círculos por anos, dezenas de anos, e o que é pior, buscando um destino final que não veio para aquela geração, porque eles não tinham a palavra de Deus. E o problema é que a maioria das pessoas que caminha em círculo, sem a palavra de Deus, sem a direção de Deus, não percebe que está caminhando assim. A maioria das pessoas que caminha assim, sem a direção de Deus, sem o rema de Deus, não percebe que está caminhando assim. Muitos se cansam, porque se movem sem ouvir o que Deus falou. Muitas vezes há cansaço na sua jornada, porque você está andando sem ouvir o que Deus te mandou, para onde Deus te mandou andar. Outros se frustram, porque sabem, ouviram o que Deus falou, mas não tiveram coragem, nem ousadia de se mover na direção que Deus mandou. E aí a pessoa fica frustrada. E Deus te trouxe aqui, porque Ele não quer que você esteja cansado ou frustrado nesse novo ano, amém? Deus quer que você tenha uma nova história, um novo começo. Deus quer algo novo para a sua vida. Não faz sentido, queridos, não faz sentido Deus nos dar uma direção, você buscar dele uma direção, Ele te dá a direção, você segue essa direção, Ele não cumpre o que promete. Não faz sentido isso, você concorda comigo? Que não tem sentido? Deus está te dizendo hoje, faça a sua parte, no nosso contrato, no nosso combinado, porque eu farei a minha. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, a palavra diz assim: para toda palavra, para toda promessa que recebemos de Deus, nós já temos em Cristo o sim. Deus, toda palavra de Deus, toda promessa de Deus em Cristo, em Jesus, você já tem o sim. Deus te diz hoje, o que eu te prometi não é algo que depende das circunstâncias, que depende da economia, que depende da política, que depende... Não depende. Deus está te dizendo que Ele não depende de você nem de mim. Deus não depende de nós para fazer as promessas dEle. Elas já aconteceram no momento em que Ele as ordenou. O problema está em nós. Se nós, você e eu, se nós vamos conseguir alcançar essas promessas, alcançar isso que Deus já prometeu, se nós vamos conseguir acessar essas promessas. Quando Deus disse, lá em Gênesis, haja luz, não importa o tamanho das trevas que estavam aqui na terra, houve luz. Não importa se a terra estava sem forma e vazia, houve luz, houve forma. A palavra diz em Números, no capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Coloca esse versículo, Tati, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai agir. O que Deus falou para você é uma realidade que Ele estabeleceu para você. Se você buscou dEle a palavra rema, a direção rema, essa é uma verdade para você estabelecida, mas as suas decisões vão te fazer chegar até lá ou não chegar até lá. E essas decisões falam de um posicionamento. As suas decisões, todos os dias, mudam a sua história, para melhor ou para pior. Todas as decisões que você toma são capazes de mudar a sua história, para melhor ou para pior. Deus aponta caminho.
Ele aponta o caminho. Quando você o busca, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o coração, serei achado de vós e me revelarei para vocês. Essa é a promessa dele. Ele aponta o caminho. Deus abre portas. Deus dá visões de futuro. Mas é você que decide seguir ou não, entrar ou não, confiar ou não. Essa decisão cabe a você. É a você que cabe. Por isso, cada decisão sua está construindo a sua história. E qual que é o poder dessas decisões? Vamos pensar um pouquinho. Você acha que você já fez alguma escolha hoje? Você acha que você já tomou alguma decisão hoje? Só hoje, domingo, dia 18 de fevereiro, domingo. Hoje você já fez alguma escolha? Hoje você já tomou alguma decisão? O que você acha? Com certeza. Gente, tem um estudo. Eu escutei isso numa palestra. E hoje, quando eu estava terminando de preparar a palavra, eu botei no Google e realmente tem mesmo esse estudo. Foi publicado no Wall Street Journal, que fala que, em média, uma pessoa, um ser humano toma, sabe quantas mil decisões por dia? 35 mil por dia você toma. Eu até printei um negócio aqui, deixa eu ler para vocês, que eu achei tão interessante. Espera aí. Há 3 tipos de decisões que todos nós tomamos, nessas 35 mil decisões que a gente toma por dia. As primeiras, decisões de ordem fisiológica, são automáticas e operam na manutenção da vida como reflexos. Então, o coração decidir bater, o seu pulmão decidir respirar, seus músculos decidirem caminhar. São reflexos, são decisões automáticas. Você não tem consciência dessas decisões. Outras decisões médias, ligadas à nossa vontade e emoções. Elas não exigem tanto investimento cognitivo, como escolher uma comida no cardápio, por exemplo. Você escolheu a roupa que você vestiu, você escolheu o que você almoçou, de manhã se você tomou café, se não tomou, o que foi seu café, não é assim? Como é que você penteou seu cabelo, não foi assim? Que sapato que você... Que horas que você acordou, que horas que você deitou. São de média complexidade. E outras decisões que são grandes escolhas, que impactarão a nossa vida a longo prazo. E são merecedoras de um investimento intencional e cognitivo muito maior. Então, ao todo, um ser humano toma em média 35 mil decisões todos os dias. Algumas escolhas são muito simples, como esse neurocientista disse, e não têm implicações no nosso futuro, ou não impactam tanto o seu futuro. Mas outras decisões, sim, são muito importantes, e essas precisam ser ponderadas, pensadas, analisadas, para que não impactem ou sacrifiquem o seu futuro. Algumas escolhas podem atrasar ou modificar o seu roteiro. Tem uma estrada, eu também vi isso numa outra palestra, que tem uma estrada no Canadá, que é muito interessante, que está escrito assim, olha, cuidado, porque o próximo retorno é só daqui a 60 quilômetros, não tem retorno antes de 60 quilômetros. Imagina você errar o destino nessa estrada, ter que andar 60 quilômetros para frente para conseguir fazer o retorno. Já pensou? 60 quilômetros para um retorno é muito chão. E às vezes na sua vida é assim. Às vezes na sua vida uma escolha errada é um tempo enorme para você voltar para o caminho certo. Algumas decisões podem impactar muito negativamente o seu futuro. Do mesmo jeito que algumas decisões impactam muito positivamente e poderosamente o seu futuro, algumas podem retardar, impactar negativamente o seu futuro. Nós, seres humanos, temos a capacidade de decidir, gente. Nisso é que nós somos a semelhança de Deus. Um ser irracional, só um bicho, um cavalo, um cachorro, ele só é ligado pelos instintos. São poucas decisões que eles conseguem tomar. Eles não conseguem jejuar igual a gente. Põe uma comida na frente de um cachorro com fome. Ele vai jejuar. Não, eu vou jejuar hoje. Ele faz isso? De jeito nenhum, gente. É o instinto dele. Eu vou comer. Eu estou com fome, eu vou comer. Mas nós conseguimos
decidir, e as nossas escolhas definem o nosso destino. E o que é escolher? O que é escolher? Você já parou para pensar isso? Escolher é ter um objetivo na vida. Escolher é ter uma rota. É não deixar, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, né? Não é deixar a vida te levar. É você ter um objetivo, é planejar. Escolher é planejar. Escolher é sonhar. Escolher é construir o seu futuro. Escolher é construir o seu futuro em qualquer área da sua vida. Quando você escolhe, você está construindo o seu futuro. Todas as escolhas que você faz constroem o seu futuro. Você é fruto das suas escolhas. Eu e você somos frutos das nossas escolhas. E toda escolha que fazemos constrói o nosso futuro. Escolhas definem destinos. Amém? Deus tem um destino, mas se você não escolher o destino dele, as suas escolhas vão definir o seu destino. As escolhas definem destino. Infelizmente, algumas pessoas não querem escolher. Às vezes elas se acham espirituais. Não, Deus que vai fazer essa escolha. Está nas mãos de Deus, mas não é espiritualidade, isso é preguiça. Tem preguiça, tem medo e dizem, vou deixar nas mãos de Deus. Isso é preguiça espiritual. Deus te deu a palavra, está nas mãos dele, mas está na sua capacidade de escolher e de agir para atingir aquilo que Deus prometeu para você. Está nas mãos de Deus, mas está também no seu poder de escolha. Para quem não quer a responsabilidade de tomar decisões, é muito prático deixar nas mãos de Deus. Para quem não quer ter a responsabilidade de tomar decisões, nós precisamos fazer escolhas para chegarmos no nosso alvo. Você precisa fazer escolhas todos os dias para chegar no seu alvo, no sonho de Deus para você. Você precisa fazer escolhas. Você não é o que você fala. Eu sei que a palavra tem poder, gente, e que a gente tem que medir muito o que a gente fala, mas eu não sou o que eu falo. Paulo disse, olha, me mostra com as suas obras a sua fé, porque eu vou mostrar com as minhas obras a minha fé. Não fica só falando não, tá? Me mostra. Não fica só dando uma de crente, de espiritual não. Me mostra as suas obras, porque eu vou te mostrar com a minha vida, com as minhas obras. Não é só falar, eu sou magra, eu sou magra. Vou mentalizar que eu sou magra. Eu só como besteira. Vai funcionar, gente? Milkshake, Coca-Cola, batata frita, sanduíche, como é que é mais? Macarronada todo dia, vai funcionar? Magra. Funciona, gente? Vou passar nesse concurso, eu vou passar nessa prova, eu vou passar, em nome de Jesus eu vou passar. Mas eu não pego um livro para estudar. Vai funcionar, gente? Não. As suas escolhas. O Gile está ali? É o Gile que está ali? Não sei se é o Gile. Eu vou ser o astro do futebol, o Neymar novo, mas eu não treino. Não adianta, gente. Não são as suas palavras, não é o que você fala, é o que você decide. Você é o que você escolhe. Nós somos as nossas escolhas. Nós somos as nossas escolhas. Eu sou as minhas escolhas. O Davidson é as escolhas dele. A Gisele é as escolhas que ela faz. Todos os dias virou ali, ó, a Gisele. Amém? E hoje nós vamos ver dois irmãos que com uma pequena escolha mudaram totalmente o seu destino. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 27. Diz assim: os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou faminto. Por isso também ele foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro.
Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Esaú estava faminto. E a sua fome o cegou. E ele desprezou. E eu quero trazer para você 3 conselhos na hora de decidir. Aí o próximo slide. 3 conselhos na hora de decidir. Primeiro conselho: não sacrifique o seu futuro. Não sacrifique o seu futuro. Havia uma escolha diante de Esaú. Esaú tinha uma escolha. Ele estava faminto. Ele estava cego. Ele não pesou as consequências daquela escolha. Ele não pesou na hora daquela escolha o valor daquela escolha. O peso daquela escolha. O peso do sim naquele momento. Havia uma escolha diante de Esaú. E ele sacrificou o seu futuro. Então, por isso, primeiro conselho: não sacrifique o seu futuro. Não tome decisões importantes sem analisar. Amém, gente? Amém? Decisões importantes você não vai tomar com fome, cego, de fome, de paixão, de necessidade. Não vai. Você vai analisar, você vai pensar quais serão as consequências, para que você não sacrifique o seu futuro. Na Bíblia, a gente tem exemplos, gente, de tantas pessoas que sacrificaram o seu futuro por causa de escolhas erradas que fizeram. Um dos exemplos foi Sansão. Queridos, Sansão, um gigante, cheio da força de Deus, do poder de Deus, que nenhum exército conseguia lutar. Mas ele abriu mão de tudo, morreu esmagado por uma pedra, humilhado, acorrentado, humilhado, desprezado, porque ele escolheu trair a aliança que ele tinha, ele escolheu ficar longe da presença de Deus. Outro exemplo que nós temos, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Gente, o autor da maioria dos salmos, um adorador, mas ele escolheu a mulher errada, no momento errado. Ele escolheu o seu prazer, ele escolheu não ser um pai presente na vida dos seus filhos, ele escolheu ser omisso, e teve os filhos contra uma tragédia na sua família. Ele nunca deixou as armas. A Bíblia diz que as armas, Davi guerreou do início ao fim da vida dele. Nem o templo que ele sonhou, que ele orou, que ele pensou no coração, que era tudo que ele queria construir, nem isso Deus deixou que ele fizesse. Sacrificou o seu futuro por causa das escolhas. Outro, Judas, que era um dos discípulos de Jesus, por causa de 30 moedas de prata, gente. Ele sacrificou o futuro. Quantos? Acã, sabe da história de Acã, que era um dos líderes de Israel, da nação de Israel, da tribo. E aí na segunda, depois que eles conquistaram Jericó, segundo povo que eles iam conquistar, que era muito mais fácil de conquistar, Deus falou: olha, eu vou dar esse povo, mas vocês vão consumir tudo, não vão ficar com nada. E Acã, o olho dele cresceu, ele quis uma túnica bonita de ouro, ele quis moeda, ele quis tesouro daquele povo e escondeu. 36 pessoas da nação foram mortas, que não precisavam ter sido mortas. Depois toda a família de Acã foi apedrejada até a morte. Quantos sacrificaram o futuro porque não pensaram na hora de escolher? Cuidado com as decisões que você toma. Você sacrifica o seu futuro quando você está cego para valores. Amém? Não negocie os seus valores. Quais são os seus valores? São aqui dessa palavra? Seus valores são dessa palavra?
Não negocie esses valores na hora de escolher, não negocie. É para casar, não negocie os seus valores. Antes só do que mal acompanhado, tá bom? Não negocie os seus valores na hora de escolher alguém com quem vai se casar. Não, porque eu preciso me casar. Não negocie os seus valores. É para conseguir uma promoção ou para a sua empresa ir melhor, não negocie os seus valores. É para o seu negócio, não negocie. É para o seu chamado, não negocie os seus valores. Não fique cego para os seus valores. Uma decisão imediata na emoção é perigosa. É igual vendedor que fica assim, ó, é o último, hein? É o último, hein? Já tem gente de olho, sabe essas vendas assim? Normalmente a gente cai em cilada quando cai em venda assim, não é assim? Decisões imediatas na emoção são perigosas. A fome e a impaciência de Esaú fizeram ficar cego para os valores. Ele ficou cego para o que valia a primogenitura. Ele ia ter direito a toda a herança. Ele ia comandar tudo, gente. Ele ia ser o dono de tudo, de uma riqueza incalculável. Ele ia administrar tudo. Quantas decisões e escolhas você fez por impulso? Pensa um pouquinho. Quantas decisões e escolhas na sua vida você fez por impulso, sem considerar os seus valores e que atrasaram a sua vida? E que muitas vezes até hoje você está lidando com as consequências dessas decisões. Então Deus está te falando hoje que você tem que ser inteligente. Aprender com o seu erro e não cair mais nessa cilada. Porque o sábio, eu já falei isso, vocês estão careca de saber, mas eu vou falar de novo. O sábio vê o outro caindo no buraco, fala, ó, tem buraco ali, naquele eu não caio. Isso é o sábio. O inteligente vai lá e cai, mas ele caiu uma vez, ele não cai mais. Agora o burro, ninguém aqui é burro, fala, eu não sou burro. Não, pode falar, não sou burro. Não é burro, você não é burro. Viu? Nós somos inteligentes e sábios, em nome de Jesus. Amém? Quantas decisões atrasaram a sua vida? Quantas decisões e escolhas que você fez que te machucaram? Que te tiraram do propósito de Deus? Que sacrificaram o seu futuro? Quantas? Valores, princípios, gente. Valores e os princípios e as consequências. Pense, gente. Não fica cego de fome, de amor, de ansiedade. Ansiedade. Para casar, para comprar, para fazer, para ter, para acontecer. Calma. Respira, conta até 10. Calma. Pensa, analisa, ora, busca de Deus. Pensa de novo. Amém? Amém. Paixão muitas vezes nos cega. Nós não vemos os defeitos. Nós esquecemos os valores. Nós não podemos esquecer do que é mais importante. São os nossos valores. Toda vez que você tomar uma decisão, pense. Toda vez, gente. Para onde essa decisão está me levando? Toda decisão mais importante que você for tomar, pensa assim, para onde essa decisão está me levando? É para mais perto do futuro que eu quero? Essa decisão está me levando para mais perto dos valores que eu quero, que eu tenho e que eu não vou abrir mão? Ou não? Se for não, pensa e pensa e pensa e pensa e pensa e pensa. Amém? Não decida. Seu futuro foi desenhado por Deus. Mas quem o determina é você, com as suas decisões e suas atitudes. Deus não fica lá com a gente igual marionete não, tá? Deus te deu livre arbítrio, é você que decide, é você que escolhe. Ele tem, Jeremias 29, um futuro, planos, pensamento de paz, de futuro, de esperança. Você vai me buscar, você vai me achar, é isso que eu tenho para você, me busca, que é isso. Agora, quem vai te levar para lá é você. Abrindo esse ouvido aqui, escutando o que Deus tem e fazendo assim, na direção que Ele te deu. Não fazendo ao contrário, amém? Não existe determinismo. Se você não tomar boas decisões, nada vai acontecer. Se você não fizer boas escolhas e tomar boas decisões. Então, primeiro conselho, não sacrifique o seu futuro. Pese os seus valores, não abra mão. E pese as consequências. Porque toda decisão, gente, qualquer escolha tem consequência. Não tem jeito.
Amém? Qualquer escolha tem consequência. Segundo conselho, tome a decisão de maneira certa. Olha o que é a palavra decisão. Eu até tinha pedido o Otterson para fazer, era um risquinho, não era uma cruzinha não. D mais cisão, mas é assim, ó. Decisão. Tem uma cisão. Quando você decide, acontece uma cisão. É uma cisão. Toda escolha é uma cisão. Toda escolha é uma ruptura com alguma coisa. As decisões não são fáceis. Sabe por que não são fáceis, gente? E quanto mais impacto tem uma decisão, mais difícil ela é. Porque nós vamos ter que romper com alguma coisa. Se é uma decisão na área de saúde, por exemplo, eu decido ter mais saúde, eu vou ter que romper com alguma coisa. Ou com o meu sedentarismo, ou com a minha começão errada, ou sei lá, gente, com o meu hábito de sono errado, não sei. Se é uma decisão na área, sei lá, de, como chama, emprego, trabalho, você vai ter que romper, vai deixar a preguiça de lado, você vai ter que fazer, vai ter que, não é? Você vai ter que dar mais. Se é uma decisão na sua família, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, toda decisão vai romper algo. Não adianta fugir e dizer, não vou decidir, Deus é que vai decidir para mim. Não. Só de não decidir, você já decidiu. Você já decidiu que não vai mudar. Vai continuar aquela beleza que está, né? Sua vida. Beleza que está. Sua vida espiritual, profissional, financeira, familiar. Sei lá. Que área que você está precisando decidir mudar. Para Esaú, a lentilha era ouro. Mas ela não era ouro. Era uma lentilha. Era um ensopado de lentilha. Era algo passageiro, vão. Mas Esaú não enxergou isso. Ele enxergou ouro ali. Não se deixe levar pelas aparências. Não se deixe levar na hora de decidir. E como é que a gente faz isso? Como que eu tomo a decisão de maneira certa? Como? Primeiro, você precisa observar as circunstâncias. Gente, Deus te fez um ser inteligente. Nós já falamos aqui que nenhum de nós é burro, amém? Não tem nenhum burro aqui hoje, nem vai entrar nessa igreja nenhum burro, em nome de Jesus. Se entrar, já passou pela porta, já ficou inteligente. A unção da inteligência está aqui, amém, amados? Pelo menos nós vamos pregar para isso, né, gente? Nós vamos tentar ajudar aqui de cima, né? A gente vai falando, para ver se o negócio vai entrando aqui na cachola, né? Mas então, como é que você decide de maneira correta? Primeiro, observe as circunstâncias. Analise se é a hora certa daquela decisão. Analise se aquele é o momento certo, se aquela é a oportunidade certa. Analise. Para que essa correria de decidir tudo? Calma, respira. Lembra? Conta até 10, respira. Veja os sinais, veja as circunstâncias. Se Deus fechar uma porta, não pula a janela não, gente. Deus fechou a porta, calma, sossega. Veja as circunstâncias, não force a barra, não se empolgue, amém? Então, para tomar a decisão certa, primeiro, observe as circunstâncias, analise. Segundo, ouça o seu coração. O Espírito Santo fala dentro de você, que muitas vezes você acha que é a voz da sua consciência, sabe? Igual o grilo falante. Vocês já viram a historinha do Pinóquio? Que tinha o grilo falante falando na cabecinha do Pinóquio. Muitas vezes a gente acha que é a nossa consciência, sabe aquela vozinha? Lá, quando você está, não vai não, Alessandra, vai dar ruim. Alessandra, calma, sabe essa vozinha? Quem já ouviu essa vozinha? Com certeza, todo mundo já ouviu essa vozinha aí. Sabe quem que é essa vozinha? É o Espírito Santo. É o seu testemunho interior. E lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em seu coração. Sabe o que é um árbitro, gente? Um árbitro é aquele que julga, um árbitro de futebol, é aquele que julga em lances controversos. Não tem certeza, chama o árbitro. Está em dúvida, chama o árbitro. Chama o juiz para julgar. Tem um lance controverso, tem uma dúvida, chama um árbitro.
Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em seu coração. Ouça o seu coração. Se você ouvir, o Espírito Santo vai te falar. Teve paz? Acelera. Não teve paz? Pisa no freio. Não decida sem paz. Não decida. Veja as circunstâncias. Veja se tem paz. Veja se está de acordo com a palavra. É assim que a gente decide. Amém? E terceiro, né? Para você decidir. Não, nem sei não. Pode voltar. Peraí, ainda estou no outro. Para você tomar a decisão de maneira certa. Coloque as consequências na balança. Nós não estamos falando ali? Ah, não. Consequência foi no outro, né? Mas tá dentro ainda. Coloque as consequências na balança. Cada escolha traz uma responsabilidade. Amém? Então, na hora de decidir, pese as consequências. Quando nós fazemos isso, aí nós vamos para o terceiro slide, que é o terceiro conselho. Pode passar. Quando a gente faz isso, vem essa parte do terceiro conselho, que é: ouça as pessoas certas na hora de decidir, na hora de escolher. Você vai ouvir 3 pessoas, 3 classes de pessoas. Primeiro, o que Deus diz sobre essa decisão? Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: que todos que precisam de sabedoria têm que pedir a Deus, porque Ele dá a todos liberalmente. Você está precisando de sabedoria, você não sabe o que decidir, você não sabe o que escolher? Vai lá para o seu quarto, fecha a sua porta, ora, tem um momento a sós com Deus, busque a Deus, adore a Deus. Não fica que nem matraca com lista de supermercado, escute a Deus, ouça a Deus, deixa Ele falar no seu coração. Coloca lá o que você tem que decidir, coloca lá a sua dúvida, a sua ansiedade, escuta Ele, põe um louvor de adoração, ou você adora, ou fica lá caladinho, escuta, gente. Então ouça a Deus, peça a Deus sabedoria, fale com Ele, escute, e aí você age. Depois de escutá-lo, você pode agir. Segundo, o que a sua família diz sobre essa decisão? E família, gente, deixa eu falar. A Bíblia diz o seguinte, que há amigos mais chegados que irmãos, tá certo? Família a gente não escolhe, né? Eu sempre falei assim, que Deus escolhe a nossa família, Deus não erra, né, gente? Só que eu vou te falar, Deus de vez em quando pega umas peças na gente, né? Porque Ele põe umas pessoas na nossa família assim para ser um ralo na vida da gente, né, gente? Para ser um ralo, para ser um espinho, para ser... Então, quando fala assim, escute a sua família, não precisa fazer assim uma assembleia e falar com todos os irmãos, tio, primo, avó, não. Calma, calma. Muita calma nessa hora, mas escute a sua família. Sabe, suas decisões, sabe por que a gente tem que escutar a nossa família? Porque as nossas decisões afetam a nossa família. Sabia disso? Então você que é marido, a sua decisão vai afetar a sua esposa, seus filhos. Você que é filho que mora com seus pais, suas decisões vão afetar a vida dos seus pais. Você que é irmão que mora com irmão, vai afetar. Então as suas decisões afetam a sua família. Então ouça, as pessoas mais sensatas da sua família, ouça. E vai ouvir também, sabe quem? Seu mentor. Ali o Watterson botou o Einstein, esse é um bom mentor. O que é seu mentor? Quem que é o mentor? Depende da decisão que você tem que tomar. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, amém? Então depende. Nós, na vida, nós temos vários mentores. Deus coloca no nosso caminho vários mentores. Onde é que você tem que decidir? Os mentores normalmente são pessoas experientes para te instruir, amém? Então, você tem uma decisão espiritual para tomar do seu chamado, do seu ministério. Venha para nós, para o seu líder do seu ministério, para nós pastores, amém? Se tem uma decisão importante no seu casamento, você está precisando de uma decisão, você não vai procurar um casal que está com a vida toda arrebentada na sua vida emocional do casamento.
procure um casal que tem uma vida estável. Amém? Aqui na igreja nós temos vários, graças a Deus. Você precisa ter uma decisão no seu serviço, ou sei lá, na sua empresa. Quebrou, você precisa de uma decisão. Procure alguém, de preferência, que tenha princípios cristãos, que seja uma pessoa honesta, íntegra, e que seja bem sucedido. Procure essa pessoa. Esses são os mentores. Amém? Então, na hora de decidir, nós não podemos ficar com vergonha. Amém? De procurar ajuda. Nós temos que saber aonde nós vamos procurar ajuda. Mas Deus está te dizendo hoje que Ele tem essa ajuda. Amém? As decisões mudam o seu futuro. E eu queria encerrar com esse texto que está lá em Deuteronômio, no capítulo 30. Eu queria ler a partir do versículo 11. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 11, diz assim: o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer. Deus está te falando. Amém? Nem está além do seu alcance. De nenhum de nós, não é difícil, nem está além do seu alcance. Não está em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Amados, todos os dias, essa escolha está diante de nós. Todos os dias essa escolha, na hora que você acorda até a hora que você deita, essa escolha está diante de você: vida e prosperidade, ou morte e destruição. E ele continua dizendo: pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, que andem nos seus caminhos, que guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, ficando cegos, negociando valores, não medindo as consequências, deixando a vida te levar, não planejando, não escolhendo corretamente, não sonhando, sem dúvida, eu declaro a vocês hoje que sem dúvida vocês serão destruídos. Gente, vocês não viverão muito tempo na terra que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Pode botar o último slide. Amados, essa é a palavra de Deus para você. Amém? As suas escolhas e as suas decisões determinam o seu futuro. Amém? Nós somos o que escolhemos, nós somos o que decidimos. Deus coloca todos os dias diante de nós. Eu queria chamar o grupo de louvor. Deus coloca todos os dias diante de nós esse poder, amém? E essa autoridade. E quando Ele falou ao meu coração essa palavra assim, eu senti muito claro dentro de mim que Ele não desiste de nós. Ele não desiste de você. Sabe? Ele está te dizendo hoje que você realmente precisa aprender com as escolhas erradas, com o passado. Sabe, gente, é tão interessante. Tem um livro do C.S. Lewis que é
que chama C.S. Lewis, é um autor cristão maravilhoso, que é o autor das Crônicas de Nárnia. Sabe aquele filme lindo sobre Jesus? As Crônicas de Nárnia é do C.S. Lewis. E ele escreveu um livro também muito interessante que chama Cartas do Inferno. Nessas cartas do inferno, é como se o demônio-chefe ensinasse um diabinho lá como que ele ia atormentar aqui na terra. Chama Cartas do Inferno. E é muito interessante, porque fala bem sobre o reino espiritual, como que é o reino espiritual. E numa dos conselhos que o chefe dá para o aprendiz, ele fala assim: olha, uma das estratégias mais poderosas é não deixar que os seres humanos vivam no presente. Eles têm que estar sempre presos no passado, agarrados, fincados, presos no seu passado, acorrentados, ou tão ansiosos, tão loucos, tão ansiosos com o seu futuro, que eles não consigam viver o seu presente. Isso é fundamental no nosso plano. Amados, presente é só o que a gente tem, viu? Fala com a pessoa do seu lado assim: o seu presente é o que você tem. O nosso presente, gente, é tudo que nós temos, é o hoje. Amém? É o hoje. O que você está fazendo com o seu presente? E hoje, as suas escolhas hoje é que vão determinar o seu futuro. As suas escolhas hoje é que vão construir quem você vai ser no seu futuro. Amém? Então o nosso passado não é para a gente ficar preso no passado. É para a gente aprender com os nossos erros. É para a gente agradecer a Deus as nossas vitórias, as nossas conquistas. É para pegar essa conquista e subir um degrau a mais. Partiu dessa conquista, já cheguei aqui, então agora eu vou subir mais um. Mas não é para eu ficar nessa conquista, é para eu subir mais um, é para eu aprender. E não é para eu ficar preso na decepção, na derrota, na escolha errada. Não é porque você escolheu um casamento errado, uma profissão errada, sei lá, gente, que vai determinar o seu futuro. Agora, nunca mais eu vou ser feliz num casamento, em outra profissão, numa outra empresa. Não é porque a sua empresa quebrou que nunca mais você vai poder ter um negócio novo. Não, Deus te trouxe aqui para te dizer isso, que Ele tem para você algo novo, amém? Mas que esse novo depende das suas decisões, das suas escolhas. Então, vamos aprender com Esaú, vamos aprender a não negociar valores, a medir as consequências, amém? E saber que cada decisão molda o seu futuro, te faz. Você é o fruto das suas decisões, amém? Feche seus olhos.